Audiolivro Primeiro o Reino. Como uma pobre viúva nos ensina os princípios da verdadeira adoração. De Josanã Alves. Capítulo 4. Olhar padrão. Richard Foster diz: para Jesus, doar não é um assunto de foro íntimo. A. W. Tozer diz: santo é o que Deus é. Para ser santo, ele não se conforma a um padrão. Ele é o padrão. O Templo de Jerusalém estava sempre repleto de pessoas. Dezenas percorriam os pátios daquele recinto para adorar o Deus Criador do Universo. Antes de dirigir-se ao lugar em que eram oferecidos os sacrifícios, as pessoas paravam no pátio das mulheres para depositar suas ofertas em um dos 13 gasofiláceos disponíveis. Essa era uma ótima forma de chamar a atenção dos presentes para a generosidade das dádivas, pois o barulho das moedas caindo no cofre mostrava a quantidade oferecida e atraía olhares admirados ao generoso ofertante. E, além disso, ao lado de cada recipiente havia um sacerdote de plantão. O ofertante tinha que dizer a ele o valor da oferta para o controle financeiro do templo. Quem ficasse nas proximidades podia acompanhar o processo e até ouvir a quantidade de oferta entregue. A cultura dominante da época era de chamar atenção pelas vestes compridas, saudações nas praças, principais cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes e as longas orações públicas. Ver Lucas 20, versículos 46 e 47. No entanto, quase ninguém naquele dia percebeu que o Criador do Universo, aquele a quem eles iam adorar, estava no templo, observando e avaliando os adoradores. O texto sagrado diz que Jesus observava. Marcos 12, versículo 41. Aqueles que queriam atrair olhares de admiração para si não percebiam que o único olhar que realmente importava os observava atentamente. Hoje, assim como naqueles dias, quando nosso interesse é atrair os olhares das pessoas, corremos o risco de não perceber o olhar de Cristo. Uma das grandes verdades da história da viúva é que o único olhar que realmente importa é o de Cristo. Infelizmente, somos tão dependentes de aprovação e elogios que chegamos à conclusão de que o olhar humano é o que interessa. Pensamos que a avaliação humana seja o critério que nos mede. Esse pensamento nos leva a uma atitude terrível de comparações e criação de padrões inatingíveis. M. Craig Barnes, pastor norte-americano, conta que certo dia foi visitar uma mulher de sua igreja que havia tido um bebê. Encontrou-a chorando em seu leito na maternidade. Ao perguntar-lhe o que havia acontecido, ela respondeu que sua filhinha havia nascido com um dedo que virava ligeiramente para fora e que, por conta disso, havia conseguido apenas um 9 numa escala de 1 a 10 no hospital. Não sei o que mais me aborrece, disse a mãe entre lágrimas. Eles terem feito esse teste estúpido ou meu bebê ter obtido apenas 9 pontos. O pastor Barnes saiu de lá pensando que era apenas o primeiro dia na vida daquela criança e ela já tinha problemas por não conseguir uma pontuação alta o suficiente de acordo com o padrão de avaliação humana. Assim é o critério humano. Nós pontuamos, medimos e julgamos todos o tempo todo. Entretanto, a história da viúva nos mostra que Jesus estava observando tudo e podemos ter a certeza de que Ele está a nos observar hoje também. Devemos ter a segurança de que o observador que realmente importa é Cristo, por 3 motivos. 1. Ele é o único avaliador que nunca falha. Certo dia, um jovem que possuía muitas riquezas se aproximou de Jesus e fez uma pergunta importante. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19, versículo 16. Ele afirmou que obedecia a todos os mandamentos desde a mocidade. Ver Mateus 19, versículo 20. Provavelmente, qualquer outro observador diria: não precisa fazer mais nada. O que você já está fazendo é mais que suficiente. Fique tranquilo. Mas Jesus, o único avaliador que nunca falha, disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres. Lucas 18, versículo 22. O jovem tinha uma equivocada avaliação de si mesmo.
Os que estavam à sua volta o avaliavam no mesmo nível, mas a avaliação de Cristo era perfeita e verdadeira. Em nenhum lugar na Bíblia a autoavaliação equivocada é tão clara quanto na visão que a igreja de Laodiceia tem de si mesma. De acordo com Apocalipse 3, versículo 17, essa igreja se via assim: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas para essa igreja, Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3, versículo 14. Qualquer testemunha pode se enganar ou mentir, mas Cristo é a testemunha que não comete equívocos nem mentiras. Todos poderiam olhar para a igreja de Laodiceia e concordar com a avaliação feita por ela mesma. Mas Jesus afirma saber: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículo 17. Precisamos ir a Cristo e ter a certeza de que Ele nos observa com um critério que não falha e não se engana. Ele sabe quem realmente somos e pode ajudar-nos, não a mudar o que aparentamos ser, mas o que realmente somos. Motivo número 2. Seus critérios de avaliação são perfeitos e fundamentados no amor. O critério de avaliação de Cristo não segue os padrões exteriores, valorizados pelos seres humanos. Ele tem a capacidade de ver o que se passa no coração. Foi Jesus quem afirmou: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, versículo 15. Certo dia, Jesus estava sentado à beira de um poço, no território dos samaritanos. Era mais um dia escaldante no Oriente, e Jesus estava sedento e faminto. Em uma situação assim, qualquer um de nós nos concentraríamos em nossas próprias necessidades, mas Jesus não agia assim. Uma mulher se aproximou do poço, e Jesus a observou. O outro judeu chegaria à seguinte avaliação sobre ela: é mulher. Naquela época e cultura, a mulher não passava de uma propriedade dos pais ou do marido. É samaritana. Não é digna da salvação nem mesmo de receber uma saudação. É pobre. Ela mesma, e não uma serva, buscou água no poço. É pecadora. Quem a conhecesse mais intimamente diria que ela não passava de uma pecadora desacreditada. Entretanto, Jesus a notou. Talvez depois de muito tempo, ela foi realmente notada por alguém. E o olhar de Cristo não deixou de ver seus erros, mas ofereceu esperança e salvação. Imagine Jesus sentado ao seu lado, olhando para você com amor sincero, um amor capaz de perdoar e lhe fazer superar os erros. Motivo número 3. Ele é o único padrão a ser atingido, por isso pode avaliar perfeitamente. Esse padrão é Cristo. Ele é o perfeito padrão de justiça, bondade, pureza e fidelidade. Quando nos vemos sob o padrão da nossa própria avaliação ou da avaliação das pessoas, geralmente temos a tendência de baixar o padrão de pureza e santidade apresentado por Deus. Mas quando percebemos que é o olhar de Cristo que estabelece o padrão, começamos a perceber o que realmente é esperado de nós. Martinho Lutero costumava expressar essa ideia com as seguintes palavras: o homem precisa se desesperar consigo mesmo para estar preparado para receber a graça de Cristo. Falamos da salvação, mas precisamos entender que o processo da salvação, além de livramento da condenação, envolve a transformação do caráter. Em um de seus sermões, Leonard Ravenhill, pregador norte-americano, fez a seguinte indagação: se eu perguntar a você, nesta noite, você está salvo? Você diz, sim, estou salvo. Quando? Eu pergunto. Fulano de tal pregou, e eu fui batizado e... Mas você está salvo? Do que você está salvo? Você está salvo da amargura? Você está salvo da luxúria? Você está salvo da trapaça? Você está salvo da mentira? Você está salvo dos maus costumes? Você está salvo da rebelião contra seus pais? Vamos lá, do que você está salvo? Hoje precisamos responder ao olhar de Jesus do que estamos salvos. Olhe para seus atos de bondade à luz da bondade de Cristo. Olhe para a sua fidelidade com os olhos da fidelidade de Cristo. Olhe para a sua honestidade aos olhos da honestidade de Cristo, porque em tudo isso Ele é o padrão.
Essa perspectiva não deve levá-lo ao desânimo, mas a Cristo, o único que é capaz de nos transformar e nos tornar semelhantes a Ele. Veja que promessa extraordinária o apóstolo Paulo nos apresenta. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, versículo 18. Ele é o padrão a ser atingido, e por sua graça, que opera em nós, poderemos viver uma vida de santidade e semelhança com Cristo. Em 1518, a Igreja Católica abriu um processo de heresia contra Martinho Lutero. Todos sabiam que em algum momento ele seria levado diante dos cardeais e que seu destino poderia ser o mesmo de tantos outros que anteriormente foram considerados hereges. Conta-se que alguém lhe perguntou se ele estava com medo da Inquisição e da ira dos cardeais e do Papa Leão X. Ao que Lutero respondeu: "Tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os cardeais. Tenho dentro de mim um grande Papa, o meu eu." Todos temos uma luta a travar para que possamos dizer: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2, versículo 20. Você se lembra do compromisso que fizemos no primeiro dia de buscar a Deus 3 vezes por dia? A fidelidade a esse compromisso de comunhão nos levará à presença daquele que nos avalia e nos transforma. Neste momento, escreva uma pequena oração pedindo que o olhar de Cristo lhe mostre quem você realmente é e o motive a buscá-lo a cada dia para ser mais semelhante a Jesus. Comece dizendo: "Querido Jesus." Acesse o link na descrição deste áudio aqui no YouTube e aprenda como fazer as melhores escolhas com Deus.